Olá, alunos do 6º ano de História. Estamos agora entrando no nosso 5º capítulo com o seguinte tema: Fenícios, Hebreus e Persas. É a nossa terceira aula da unidade. Os fenícios. A Fenícia, diferentemente dos impérios adjacentes, Mesopotâmia e Egito, teve sua formação na constituição de cidades-estados, entre as quais podemos citar Tiro, Ara, Ugari, Sidom, Bíblios e Beirute. Essas cidades-estados eram independentes e tinham autonomia política e econômica. A maioria das cidades eram portuária. O governo era uma talassocrácia, termo que significa governo que vem do mar, ou seja, era comandada pelos homens que dominavam o comércio marítimo. Por volta de 1400 a.C., os fenícios começaram a dominar as rotas comerciais cretenses, haja vista que os cretenses estavam em um processo de declínio, fruto do domínio grego Micênias. Os fenícios estavam localizados no território onde hoje encontramos o Líbano. Inclusive, a bandeira libanesa tem um cedro, árvore utilizada para a construção de embarcações. A proximidade com o mar Mediterrâneo proporcionou aos fenícios a possibilidade de comerciar com diversos povos, absorvendo suas culturas e readaptando a realidade fenícia. Entre os povos admirados pelos fenícios estão os egípcios. Heródoto, importante historiador grego, escreveu em seu livro História um relato interessante sobre os fenícios, que colocava em xeque a tese do rapto de Helena por Paris ser o único motivo da guerra de Troia. Na verdade, o sequestro de homens e mulheres pelos fenícios já era comum, pois existiam grupos fenícios atuando como piratas, roubando, dominando barcos e capturando a tripulação. Pelas mulheres, pedia-se resgate. Os homens eram utilizados como escravos nas próprias embarcações. O motivo da guerra teria sido, então, por fim ao comércio exercido por Troia no mar Egeu. Os fenícios dominaram o comércio do Mediterrâneo durante muito tempo. Fundaram colônias como Cartago, no norte da África, e Cádiz, na costa da Espanha. O desenvolvimento do comércio entre os fenícios aconteceu primordialmente através da realização de trocas de mercadorias. Com o passar do tempo, a expansão das atividades privilegiou a fabricação de moedas que facilitaram a realização dos negócios. Sob tal aspecto, devemos ainda destacar a grande complexidade do artesanato entre os fenícios. Madeiras, tapetes, pedras, marfim, vidro e metais eram alguns dos produtos que atraíram a atenção dos habilidosos artesãos fenícios.
O que levou os fenícios a criar o alfabeto foi justamente a necessidade de controlar e facilitar o comércio. O alfabeto fenício possuía 22 letras, apenas consoantes, e eram, portanto, muito mais simples do que a escrita cuneiforme e a hieroglífica. O alfabeto fenício serviu de base para o alfabeto grego e este deu origem ao alfabeto latino, que, por sua vez, gerou o alfabeto atualmente utilizado no Brasil. Os fenícios foram grandes produtores de artefatos em metalurgia. Também se destacaram da construção naval e na produção de tecidos. Foram eles que inventaram a púrpura, um tipo de corante extraído de certos moluscos marinhos que eram comercializados na época e cobiçado pelos nobres e reis de outros povos. O segredo da técnica foi guardado durante muito tempo. Em relação à religião, a independência das cidades fazia com que cada uma tivesse seu próprio Deus protetor, geralmente chamado de Baal, representando o sol. Também adoravam a deusa Astarteia, a fecundidade, às vezes identificada com a lua. Os fenícios tinham rituais de sacrifícios de humanos, inclusive de crianças e de animais. A maioria dos rituais religiosos eram feitos ao ar livre. A arte fenícia não possuía características próprias, mas eram fruto de influências de outros povos que comerciavam com os fenícios, como egípcios, gregos e os assírios. Caros alunos, por hoje é só. Façam a atividade da página 62. Bons estudos para todos e até a próxima aula.